lucro de 20 milhões de reais. Este é o valor estimado que esse fundo imobiliário aqui, ó, o VILG11, deverá botar no bolso. E isso porque ele anunciou a venda desse imóvel aqui, olha só. Na região metropolitana de Porto Alegre, no município de Cachoeirinha, esse imóvel tem classificação A e está totalmente ocupado com contrato típico, renovado até julho de 2027. Mas a concretização do negócio depende da aprovação do CAD. O valor da transação será de 100 milhões, mas as condições de recebimento ainda não foram divulgadas pelo fundo. Lá em janeiro de 2020, o VILG adquiriu esse imóvel por 77 milhões. Dessa forma, a estimativa é de que ele tenha descontado aí os impostos e tudo mais, um lucro, um ganho de capital de 20 milhões, o que deve dar mais ou menos aí R$ 1,30 por cota. Me diz aí, você que é cotista do VILG, acha que foi ou não um bom negócio? Afinal de contas, todos nós queremos que o fundo mantenha os seus imóveis e a gente ganhe dinheiro com aluguel. Mas um fundo imobiliário que faz um bom giro de carteira e que adiciona valor para esse imóvel, que tem um ganho de capital, também é algo interessante, né? A questão toda é saber o que ele vai fazer com o principal. Ele vai comprar algum outro galpão? Isso a gente vai saber só lá na frente. Para quem não conhece esse fundo imobiliário, ele é do setor logístico. E qual que é o valor dele hoje? A cota está sendo negociada aí na casa dos R$ 93, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E o valor patrimonial da cota é de 112. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele está sendo negociado abaixo do seu preço. O indicador que mostra isso é o PVP, que atualmente é de 0,83, o que equivale a 17% de desconto em relação ao valor dele. E nos últimos 12 meses, o seu dividend yield, o DY, ou seja, a rentabilidade dos dividendos, foi superior a 9%. O patrimônio dele é de 1,7 bilhão de reais, ele tem 157 mil investidores, movimenta mais de 2 milhões todos os dias em compras e vendas, e ele ocupa a posição número 24 do IFIX, que é o índice dos principais fundos imobiliários. E outros 18 fundos imobiliários também têm cotas do VILG na sua carteira. Portanto, ele não tem só muitos investidores aí, pessoa física, mas outros FIIs reconhecem a qualidade desse fundo de um dos segmentos que, para mim, é um dos melhores, o segmento logístico. E aí o que acontece? Se você tem uma cota desse fundo imobiliário, no mês subsequente você recebe 67 centavos por cota. Isso foi o último rendimento dele. Claro que pode ser mais, pode ser menos, a gente está falando aqui de renda variável. Mas considerando essa remuneração, para cada 10 cotas você vai receber R$ 6,70, para cada 100, R$ 67, para 1.000 cotas ou R$ 93 mil investidos, você vai receber todos os meses, livre de imposto de renda, R$ 670, e se tiver 10 mil cotas ou 930 mil, você vai ter um aluguel aí caindo na sua conta, dentro da sua conta da corretora, de R$ 6.700. Portanto, aí já dá para estar um pouco mais tranquilo. E olhando o relatório gerencial dele, quais são as informações mais relevantes? Ultimamente ele fez a renovação de vários contratos, como a gente vê aí, o que aumentou o prazo de vencimento deles. Quando a gente olha a distribuição histórica dos últimos 12 meses, olha o que eu falei ali, Estava ali na casa dos 70 centavos, mas teve mês que foi 71, 72, voltou para 70 e agora a gente teve 67. E a própria gestão do fundo está estimando o quê? Que para esse primeiro trimestre de 2023, o guidance, ou seja, a estimativa de pagamentos, fique entre 65 centavos e 72. Portanto, ele está ali dentro do que foi esperado. E por que isso ocorreu? Devido à vacância, isso mesmo. Alguns locatários deixaram alguns imóveis, o fundo está trabalhando para recompor, mas até que isso aconteça tem esse pequeno impacto aí na receita do fundo. E mesmo com isso, a rentabilidade dele, historicamente, tem sido muito boa. A gente vê aqui, desde dezembro de 2018, a rentabilidade bruta desse fundo tem superado aí tanto o IFIX, quanto o CDI, quanto o Ibovespa, portanto, um fundo muito rentável. Analisando tudo, tanto dividendos quanto valorização. E é um fundo muito diverso. Então a gente vê aqui, são vários locatários aí de qualidade, Tem Boticário, Ambev. Aliás, Ambev não sei não, Mas enfim, de qualquer forma, tem os contratos ali, e eles têm que honrar os contratos. 77% deles sendo contratos típicos. É um fundo que a maior parte dos contratos está indexada ao IPCA.
e está em várias regiões aí do Brasil, em vários estados brasileiros. E ele é um fundo muito bom, né? Com muitos imóveis, são 15 agora, se a gente desconsiderar Cachoeirinha, né? Mas tem ali, ó, em Extrema, tem Duque de Caxias no Rio de Janeiro, tem mais outro em Extrema. Olha ele aí, ó, o de Cachoeirinha, que está sendo vendido. Tem mais imóvel em Extrema. Tem aqui, né, pertinho de mim, em Osasco. Tem Guarulhos, Cariacica, no Espírito Santo. Eldorado do Sul, voltando lá para o Rio Grande do Sul. Pouso Alegre, Minas Gerais. Jundiaí, aqui também pertinho, São Roque. Ipojuca, lá em Pernambuco. Em Serra, no Espírito Santo. Outro em Guarulhos. E outro em Benevides, no Pará. Portanto, um fundo aí muito diverso, né, com muitos imóveis, todos eles têm muita qualidade. Claro, né, gente, que não é recomendação aqui nem de compra nem de venda. É importante que você possa estudar, conhecer um pouco mais. Aliás, esse fundo eu tenho na minha carteira pessoal, que é aquela que eu estou montando para os meus filhos. E nessa semana aproveitei que ele caiu um pouquinho e comprei aí 6 cotas dele. Ele não está na minha carteira aqui do canal, né? A carteira Meu Burrinho Lá na Sombra. Quer acompanhar essa carteira? Me siga lá no Instagram, no canal do Telegram. O link está aqui abaixo na descrição. Mas, na minha opinião, é um fundo que, sim, vale a pena, né? É um fundo aí para pegar, não é para largar, não. A gestão é boa, os imóveis são bons. O rendimento, né? Claro, não é aquele extraordinário, mas pensando no fundo para longo prazo, para que você possa ter ali, né? Essa renda isenta de imposto de renda. É um fundo muito bacana. Eu gosto muito da gestão aí da 20. Aliás, a 20 também administra o VISC, o Vino, né, e alguns outros fundos. E mais uma vez, né, se você não comentou ainda, comenta aqui para mim, diz o que você está achando da venda desse imóvel. E se você não é inscrito ainda no canal, clica nesse botão aí para se inscrever e divulga para mais pessoas. Um grande abraço e eu te vejo na próxima semana. Até lá!